Zacarias, Grazi. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Por favor, querida. Zacarias, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Tem uma passagem que fala sobre o Espírito Santo que viria. Passagem profética do Espírito Santo. E nós vamos estar lendo. Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Mas vamos ler do versículo 7 em diante. Do 7 em diante. Obrigado, desculpa. Do 7 em diante para ficar mais completo a leitura. Amém? Quem tem Bíblia acompanhe silenciosamente. Quem não tem Bíblia, leia ali que eu leio lá. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá, porque Jesus veio da tribo de Judá, e Ele é sobre todos e tudo. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Olha que promessa maravilhosa. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Olha só, meu Deus. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Como é que Deus vai fazer essa obra? A explicação vem na sequência. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, Jesus, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, Jesus também. Ele é o unigênito Filho de Deus e o primogênito dentre os mortos, o nosso primogênito e o unigênito de Deus. Você vai entender isso na sequência. Muitos já sabem, mas muitos ainda precisam dessa palavra. Voltamos para o versículo 10, que nós vamos nos basear nele. Vamos fechar os nossos olhos, por favor, queridos, queridas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estarmos juntos nesta quarta-feira à noite. Muito obrigado pela banda que veio aqui, meu Pai, com todo amor e carinho, disposição. Obrigado por todos que deixaram, Senhor, o conforto do seu lar e vieram para a tua casa nessa noite fria, meu Pai, de quarta-feira. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mostrando para ti, Senhor, que a tua obra em nós tem se desenvolvido, tem se aperfeiçoado, tu tens nos movido, Senhor. Nós andamos por causa da tua graça. Nós estamos aqui por causa da tua graça, o teu Espírito atuando em nós e trazendo, Senhor, para que estejamos juntos, Pai. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce. Nós queremos óleo, meu Pai. Nós queremos mais do teu Espírito. Nós queremos unção renovada. Nós queremos conhecer mais, nos aprofundar mais, Senhor, na revelação do teu Espírito Santo agindo em nós. Nós queremos aprender, Senhor, como a casa de Davi é, Senhor, uma casa, Senhor, como Deus, como tu. Nós queremos andar como tu andaste. Nós queremos, Senhor, que o mais fraco entre nós seja como Davi, que foi um dos maiores heróis do Antigo Testamento. Nós queremos saber esse segredo. Nós queremos, Senhor, essa unção. Nós queremos essa graça sobre nós para fazermos a tua obra, para ajudarmos, para abençoados sermos uma bênção, levarmos uma boa palavra alcançado, levarmos, Senhor, o teu evangelho, levarmos a tua cura, a tua libertação. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua generosidade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Me unge para pregar essa palavra, unge todo esse povo querido e amado para ouvi-la e guardá-la, entendê-la, que nessa noite, Senhor, que os teus filhos, meu Pai, que estão aqui, que já são batizados com o Espírito Santo e já falam em outras línguas, estejam, Senhor, valorizando cada dia mais esse dom, essa dádiva, essa graça. E aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, que hoje, meu Pai, ó Deus, somente, única e exclusivamente por causa da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor imerecido, pois nós não podemos fazer nada
para merecer algo de Ti. É Tu que nos dás porque Tu nos amas, Senhor. Ó Deus, é pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que aqueles que estão aqui, Senhor, esperam nessa noite receber o batismo, falar em outras línguas pela primeira vez, e aqueles que já têm, ó Deus, nós queremos ser renovados, nós queremos, ó Deus, dar mais vazão e lugar ao fruto do Teu Espírito na nossa vida, nós queremos estar mais, ó Deus, abertos para o fluir dos dons do Teu Espírito na nossa vida, nós queremos andar no Espírito, Senhor, nós queremos viver, aleluia, Pai, as promessas do sermos cheios, do fluirmos do Teu Espírito. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus oramos e não cansamos de Te aplaudir, Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar, queridos, vocês podem sentar, nós vamos ministrar por alguns minutos e depois nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando ao Senhor para vivermos esse mover do Espírito Santo. Nós acabamos de ler e o versículo 8, de uma maneira maravilhosa, pode baixar um pouquinho, Grazi, obrigado. O versículo 8, o Senhor me chamou a atenção enquanto eu estava lendo, porque eu estava me concentrando mais no versículo 10, mas o versículo 8, ele traz uma promessa impressionante, eletrizante. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Zacarias agora está comparando nós, o povo do Novo Testamento, o povo da Nova Aliança, dizendo que o mais fraco será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Deus quer agora aquilo que o apóstolo Paulo falou: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores deles. Jesus, depois o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque nós sabemos que Jesus e Deus, eles são um. Jesus falou: eu estou o Pai e o Pai está em mim. Quem quer ver o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o Senhor quer, o desejo dele, desde o jardim do Éden, é que Adão e Eva comessem da árvore da vida para que fossem um com Deus. Jesus falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. E você sabe que a árvore da vida é Jesus. Jesus é a árvore da vida. Então Deus esperava que Adão e Eva optassem pela árvore da vida. Deus criou Adão e Eva perfeitos, maravilhosos, mas tinha uma coisa ainda. Eles tinham que optar quem abriria os olhos dele. Se fosse Jesus, a árvore da vida, ou se fosse o conhecimento do bem e do mal, simbolizando justiça própria, simbolizando a lei, simbolizando tudo aquilo que atrapalhou e atrasou a obra de Deus na vida das pessoas. Mas Jesus veio a essa terra para restaurar, para trazer o Novo Testamento, para trazer uma nova unção. Então nós vamos agora ver a primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia. Lei da primeira menção. A primeira vez que uma coisa aparece na Bíblia, nós devemos prestar muita atenção, porque tem uma carga de revelação muito importante. Gênesis capítulo 1, versículo 2, é a primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós lemos em Zacarias 12:10, e o Senhor derramará o Espírito de graça e de súplica. Encontramos agora a primeira menção do Espírito Santo. Olha a cena. A terra, porém, estava sem forma, completamente disforme. E agora nós vamos comparar o estado da terra ao estado nosso antes de aceitarmos Jesus. Antes de aceitarmos Jesus, nós estávamos sem forma, vazios, trevas sobre a nossa vida, estávamos escravizados, estávamos no império das trevas, e havia abismo na nossa vida, um abismo que chamava o outro. O pecado tomava conta de nós, o pecado nos tornou escravo, e aquele que comete o pecado se torna escravo dele. Então, sem forma, vazios, cheio de trevas, vivendo num abismo, e o Espírito Santo pairava por sobre as águas. O Espírito da graça, não importa o teu estado, o Espírito Santo, ele vai atrás de você. Não importa o teu estado, o teu pecado, o que você fez,
como você estava lá no mundão, lembra como a gente estava lá no mundão, no pior estado da tua vida, no lugar mais difícil da tua vida. A Bíblia fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o Espírito Santo é chamado em Zacarias 12:10 de Espírito da Graça. Então, onde você estava, e não importa o que você estava fazendo, o Espírito Santo não tem medo do pecado, o Espírito Santo não tem medo de trevas, o Espírito Santo não tem medo do vazio, o Espírito Santo não tem medo do abismo, o Espírito Santo não tem medo da feiura, do estar sem forma. Ele vai pairar sobre você e ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Ele não vai te abandonar, ele vai estar mais perto do que você do que nunca. Amém? A primeira menção fala que o Espírito Santo encontrou um lugar caótico, um caos, e ali ele pairava, para que ele fizesse uma transformação. E é muito precioso como a palavra de Deus, ela se liga toda, ela se interliga. A Bíblia é um livro autoexplicativo. O Espírito Santo, primeira menção, pairava sobre as águas. De repente, novamente a terra agora está, o Senhor faz o dilúvio em Gênesis capítulo 6, e no versículo 8, no capítulo 8 o dilúvio encerra, e a Bíblia fala que Noé, depois de meses dentro da arca, ele solta um corvo. O corvo vai e volta, e chega uma hora que o corvo não volta mais, mas ele solta uma pombinha, ele solta, e a pombinha vai e volta, e chega um dia que ela volta com um ramo de oliveira na boca. O corvo vai e volta, mas nunca trouxe nada. Por que o corvo ia e voltava e nunca trouxe nada? Porque o corvo, ele se alimenta de carne. E onde esse corvo achava alimentação? Deviam haver centenas e milhares de corpos boiando naquela água antes do dilúvio baixar. Porque toda a humanidade foi afogada, morreram milhares de pessoas, o número exato não se sabe. Então os corvos se alimentavam dos corpos que estavam boiando, ou que em cima dos montes mais altos estavam já em putrefação, e os corvos se alimentavam. Um pombinho não come carne, um pombinho se alimenta de frutos. A pombinha vai e pega um ramo de oliveira no seu bico e volta para a arca com um ramo de oliveira e vai até onde está. E Noé recebe a pombinha, e quando vê que o ramo de oliveira está no bico dela, ele tem noção de que as águas baixaram e que seria uma questão de tempo quando a arca estaria sendo novamente, tocaria no solo, e ele poderia sair com sua família e também com os animais. Séculos, milênios se passaram, e a Bíblia fala que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele sai da água e se coloca na margem do Rio Jordão, e a Bíblia fala que uma voz do céu é ouvida: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo em forma corpórea de pomba vem pousar sobre Jesus. Então Deus, a primeira menção, o Espírito Santo pairando sobre as águas. E agora o Espírito Santo na arca, simbolizado pela pombinha, ele vai e acha um ramo de oliveira. E a Bíblia fala que Jesus é o Salvador ungido. Jesus é chamado por João no capítulo 15 de a videira verdadeira. Mas em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala: nós somos enxertados na oliveira. Jesus é o Salvador no livro de João e nos evangelhos, mas no livro de Romanos e nas cartas de Paulo, ele é aquele que é o ungidor, aquele que batiza com o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, de uma maneira guiada pelo Espírito Santo, ele faz algo que a gente até pensa, algumas vezes eu cheguei a pensar, que era erro de tradução. Porque o apóstolo Paulo escreve Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Por que ele mudou? Se o nome era Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo fala: nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, Deus em Cristo Jesus. E aí você fala: por que isso? Então a Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus nos evangelhos é o Salvador ungido, é a videira verdadeira que derramou o seu sangue, o vinho simbolizando o sangue de Jesus. Mas nas cartas de Paulo, o próprio Jesus falou assim:
eu tenho muitas coisas que vos dizer, mas vocês não podem escutar agora. Mas virá o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos falará o que eu não vou falar agora, porque vocês não estão preparados. Mas virá o Espírito Santo e ele vai falar o que ouviu de mim, o que ouviu do Pai, e vos dará a conhecer. Então o apóstolo Paulo recebe esse Espírito, os discípulos recebem esse Espírito, e o apóstolo Paulo fala, nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, em Cristo Jesus, naquele que nos salvou, é aquele agora que vai nos ungir e nos batizar e nos encher com o Espírito Santo. Amém? Então, mesmo Jesus que salva, João Batista olha para Jesus vindo para ele, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto. Novo versículo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Salvador vai ser aquele que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele profetizou Atos 2. E veio o Espírito Santo, som do vento impetuoso, encheu toda a casa e foram distribuídas sobre eles labaredas de fogo e eles falaram em outras línguas. Então o Salvador batiza com o Espírito Santo e para deixar bem claro que aquilo que João Batista tinha profetizado, eles viram labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Amém? Voltamos para Zacarias e vamos lá. Naquele dia, o Senhor, versículo 8, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Agora, como é que Deus vai fazer essa obra acontecer? Como que Deus vai fazer o seu plano original, que o homem seja igual a ele, que o homem seja um com ele, que o homem tenha a mente de Cristo, um novo coração, um novo espírito, mente renovada. Todo pai, toda mãe, quer que o filho seja o mais parecido com ele possível. Amém? Imagine, se nós queremos isso, nós quando você tem uma esposa, eu tenho uma esposa, e quando ela ficou grávida, a primeira expectativa é que o filho vai ser parecido com os dois, parecido com mais com um. Aí as pessoas, né, mais generosas, não, ele é a cara do pai e da mãe. Tem os dois, uma misturinha. O olho do um, o queixo, o narizinho, não, é o pai e a mãe juntos, né? A gente fica todo bobo, aquela coisa toda. Não, esse aqui puxou mais o pai, puxou mais a mãe. Mas todo casal quer que o filho tenha as suas características. E Deus, pela sua misericórdia, fez isso. O pai é parecido com o filho é parecido com o pai. E agora Deus quer que nós sejamos iguais a Ele. Amém? E como é que Ele vai fazer isso? Como é que Ele vai como é que Ele vai fazer isso virar uma coisa real? Nos dando do seu Espírito. Ele vai nos dar do seu Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai nos dar do seu Espírito. Ele vai colocar, Jesus falou, não se entristeçam porque eu vou partir, mas se alegrem, porque se eu for, eu vou pedir para o Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo virá sobre vocês e habitará em vocês como habitou em mim. O segredo de Jesus era que Ele era ungido com o Espírito Santo. E agora nós vamos ver rapidamente, para depois de estarmos orando, qual a experiência de Jesus com o Espírito Santo. Jesus teve uma experiência com o Espírito Santo que foi simplesmente fantástica. A Bíblia fala que Jesus, Ele dependeu do Espírito Santo todo o tempo, full time que Ele teve nessa terra, Ele dependeu do Espírito Santo. Ele nunca andou sem o Espírito Santo. Impressionante a comunhão, a interligação de Jesus com o Espírito Santo. Tudo o que Ele fazia porque Ele via o Pai fazer. Jesus Cristo via o Pai fazer. A fé, a Bíblia fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Jesus via no Espírito, Ele via as pessoas curadas, Ele ouvia do Pai as pessoas que eram para ser curadas, e Ele orava na total direção do Pai. Ele não fazia nada sozinho. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala, eu sou o que sou pela graça de Deus, fiz mais que os outros, não eu, mas a graça de Deus em mim. O segredo é agir no Senhor, é agir com o Senhor, não é agir para o Senhor, não é fazer algo e depois, Senhor, gostasse disso, não.
O segredo Jesus fazia porque via o Pai fazer, Jesus falava porque ouvia o Pai falar, e ele falou, isso é o que eu quero para vocês, eu quero que vocês sejam um com o Pai, como eu sou um com o Pai. Então nós vamos ser um. Como é que nós vamos ser um com Ele? Através do Espírito Santo. Jesus ouvia e via o Pai, agia na vontade do Pai, e quem ministrava esse poder para ele atuar? O Espírito Santo. Como Deus, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele através do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então Deus é conosco através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. Então, no dia que você foi salvo, você sentiu, Jesus fez tudo. Jesus pagou o preço. E eu sou um abençoado, um agraciado. E agora a misericórdia de Deus está sobre mim. Jesus me salvou, eu não merecia. Eu era um pecador, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A obra quem fez foi Jesus. Amém? Hoje eu li uma historinha bem legal para compartilhar com vocês, para você ficar cada dia mais consciente da graça de Deus. Havia um campo de concentração e os prisioneiros desse campo de concentração, eles tinham que trabalhar forçados. Imagine o campo de concentração, você já viu em filme, você já estudou na escola. O campo de concentração era um inferno na terra, onde as pessoas, os prisioneiros de guerra, trabalhavam como escravos, e muitos deles trabalhavam até a morte. E esses prisioneiros trabalhando, soldados armados monitorando o trabalho deles, chegou no final de tarde, eles colocaram todas as ferramentas no local das ferramentas e foram para a fila para fazer a revista. Estavam todos ali, se não faltava ninguém, se não tinha fugido ninguém. De repente, um dos soldados fala, está faltando uma pá. Se vocês não me disserem onde está essa pá, porque pode ser usada como uma arma, um guarda desprevenido, alguém vem com uma pá, imagina. Se essa pá não for encontrada, nós vamos matar um por um de vocês. Nós vamos matar todos vocês se a pá não aparecer. Aí ele contou, ele disse que ia contar até 10. Quando ele estava mais ou menos no 3 ou 4, um dos soldados vai à frente, levanta a mão e fala, fui eu. O soldado vai e começa a chutá-lo, agredi-lo, bater nele, chutar, agredir e mata. Aquele prisioneiro já estava fraco, ele mata ele espancando. Ele é enterrado, os prisioneiros são recolhidos e no final, naquela noite, os soldados vão fazer uma segunda contagem e não estava faltando nenhuma pá. Todos estavam ali, foi um engano. Mas para que os seus amigos não morressem, um dos prisioneiros se colocou à disposição para morrer. A Bíblia fala que ninguém ama mais o seu amigo do que aquele que dá a sua vida por eles. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso por nós. Amém? Para que nenhum de vocês precise sofrer mais, Jesus morreu em nosso lugar. Amém? O preço foi pago, a pena foi executada, a ira foi derramada e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça nos salva. Jesus pagou o preço, então não precisa mais pagar preço nenhum, não precisa mais ninguém morrer, não precisa mais sacrifício nenhum para aquilo que Deus nos dá de graça. Salvação é dada de graça. E agora o Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. O que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Crer nele. O que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Crer no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo e dizer, Senhor, pela tua graça eu fui salvo, pela tua graça. O apóstolo João fala no final da sua ministração em Atos 2, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês vão aceitar Jesus, ser perdoados dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, é um presente de Deus, é o Espírito da graça. Amém? Então agora, rapidamente, como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus. Mateus 1, 29. Mateus 1, 20, digo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém?
O Espírito Santo pairava sobre as águas e assistiu à criação, apesar do caos. O Espírito Santo assiste à criação e com Deus faz essa terra maravilhosa, linda que nós vivemos. O Espírito Santo viu o ventre de Maria e o Espírito Santo fecundou. O que nela é gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você da mesma forma. Você não precisa fazer nada por merecer. É simplesmente como Maria crer. Maria creu e recebeu a gravidez pelo Espírito Santo. Amém? Simplesmente você creu e recebeu Jesus como Salvador. Simplesmente creia e receba o Espírito Santo te enchendo e Jesus te batizando com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Maria e ela ficou grávida. O Espírito Santo, além de te batizar, ele vai continuar fazendo coisas semelhantes. Ele vai começar a colocar no teu coração, na tua vida, sonhos, desejos, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Espírito Santo vai colocar no teu coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus falou, eu não vos falarei mais nada agora, mas o Espírito Santo virá e vos falará tudo o que vocês precisam ouvir, e vos conduzirá a toda a verdade, e vos fará saber tudo o que vai acontecer. O Espírito Santo te fala as coisas do momento, ele te fala o teu futuro. O Espírito Santo, nós temos o dom de palavra de conhecimento, que é coisa do presente, palavra de sabedoria, coisa do futuro. Deus vai te revelar coisas sobre a tua vida, sobre o teu futuro, e Deus vai te revelar coisas da vida da pessoa que você ama, da pessoa que você está ministrando, também sobre o futuro dela. Jesus conhecia a realidade das pessoas. O apóstolo Paulo, em algumas situações, ele tinha essa unção, ele tinha esse dom, e o Espírito Santo tem os dons, e ele nos dá essa manifestação quando for necessária para ajudar, para um bem comum. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade, te fará lembrar tudo que o Senhor falou para você. Quando nós contratamos um advogado, nós queremos que o advogado contratado, nós sabemos alguma coisa de lei, de jurisprudência, sabemos alguma coisa básica, mas o advogado sabe tudo, ou melhor, é para saber tudo. Os advogados humanos sabem bastante, eu creio que nenhum deles sabe tudo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo sabe tudo. Sabe toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, ele sabe tudo. Ele conhece os planos do inimigo, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece tudo e ele nos guiará a toda a verdade e nos fará lembrar tudo. Amém? O Espírito Santo vai te dar palavra, o Espírito Santo vai te dar projeto, o Espírito Santo vai te dar sonho. A Bíblia fala, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Então o Senhor vai te dar sonho, o Senhor vai te dar visão, o Senhor vai te dar aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos para você fazer. Você aceitou Jesus como Salvador, agora Ele vai te ungir e vai te capacitar para fazer a obra, guiado pelo Espírito Santo, municiado, inspirado pelo Espírito Santo. E aí, como está lá na palavra no final do Sermão da Montanha, e eles glorificarão a Deus pelas as vossas boas, os homens verão as vossas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Porque eles vão saber que essas obras são feitas em Deus e por Deus. A casa de Davi será como Deus. Amém? Sem nenhuma soberba, sem nenhum orgulho, mas com toda a humildade, nós seremos guiados e levados para fazer as obras que o Senhor tem preparado para nós. E nós faremos no poder do Espírito Santo, como foi com Jesus, que andou em toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O Espírito da graça, e a Bíblia fala em Atos, e Estevão cheio de graça e poder. A graça do Senhor, o poder do Espírito, Jesus foi concebido em Lucas, capítulo 2, versículo 39. Depois de você receber do Senhor o sonho, a visão, a revelação, o teu chamado, você vai sentir o seguinte. Lucas capítulo 2, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? E, para ficar bem claro, vou ler para vocês, Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
profetizando o nascimento de Jesus. Versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Amém? O Espírito Santo sobre Jesus desde a sua concepção. E agora, quando ele é uma criancinha, quando ele começa ali a andar, quando ele começa já a falar, quando ele aprende a ler, quando ele começa a aprender as coisas básicas de uma criança, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e o Espírito Santo tem uma de suas características, Espírito de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, pois o Espírito é o Espírito da graça. E para completar isso, versículo 52 do mesmo Lucas 2, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O sonho que Deus te dá, através do Espírito Santo, a visão que Deus te dá, através do Espírito Santo, a palavra profética para você realizar através do Espírito Santo, como lemos, e recebereis o Espírito Santo e sereis cheios do Espírito Santo, e profetizarão, terão sonhos, terão visões. O Senhor que dá é o Senhor que acompanha o crescimento. Amém? O Senhor deu para Jesus, concebeu Jesus no ventre de Maria e acompanhou o crescimento dele. Ele crescia diante de Deus e dos homens, a graça do Senhor sobre ele. Ele crescia em sabedoria, estatura e de graça diante de Deus e dos homens. Então, o mesmo Deus que te dá a visão, o mesmo Deus que te dá a direção, o mesmo Deus que te dá a visão da obra, ele acompanha o crescimento. Amém? Ele não te pede uma coisa e vai embora. Jesus falou, eu vos darei a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo dá uma coisa para ti, essa é a tua tarefa, valeu. Depois eu venho ver o resultado e vai embora. Não, o mundo dá sim. Jesus dá o Espírito Santo, dá a visão da obra e ele ajuda. Ele está com você fazendo essa obra através do Espírito Santo. Ele não te deixa, não te abandona, ele fica com você. Amém? O apóstolo Paulo fala, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. E Deus fala, é pela minha graça, e mesmo assim, tu fazendo, mesmo pela minha graça, eu te recompensarei. Amém? Eu te recompensarei com galardão, eu te recompensarei, te darei boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O Deus que te pede para fazer, é o Deus que te faz fazer, te ajuda a fazer, para ficar isso mais claro. Mesmo livro de Zacarias, o livro de Zacarias é muito legal. Zacarias capítulo 4, versículo 5. Zorobabel, Josué, reconstrução do templo. Zorobabel achou a obra muito grande, a reconstrução do templo muito grande, ficou apavorado diante da imensidão. Deus falou, Zorobabel, tu vais reconstruir o templo de Jerusalém. Esse é o sonho, essa é a visão. E agora Deus fala para ele, completando aquilo que falamos, olha só. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Zorobabel, a obra é grande, mas não vai ser por força e poder humano. Eu não te deixarei sozinho, tu não vais precisar contar apenas com a tua força e com o teu poder humano. O meu Espírito, mas é pelo meu Espírito que você vai fazer. Amém? Então essa promessa já começa lá no Antigo Testamento, quando o Senhor tem uma obra, um trabalho, uma missão, uma tarefa para você fazer, um chamado pastoral, evangelístico, de músico, ele te chama, te dá a visão, e ele te capacita, e ele está junto contigo. Amém? Não te deixarei, tu vai fazer, nós vamos fazer em equipe, é um trabalho em equipe. Olha só, vamos continuar na leitura, versículo 7. Aí Zorobabel crê, ele olha e fala, se é assim, então quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Meu irmão, quando você entende que você não está sozinho, que você não foi chamado para fazer uma obra, uma missão, sozinho, Deus te deu uma missão, foi embora e depois veio cobrar o resultado. Deus te dá a missão, te dá a visão, e ele faz através de você. Ele é contigo. A Bíblia fala que ele não dormita, não dorme, não toscaneja. O Senhor Jesus falou, o meu Pai trabalha e eu trabalho. Nós somos um com ele. Amém? E através do Espírito Santo, essa revelação é uma realidade no nosso coração. Quem és tu, ó grande monte? Aí você olha para os teus desafios. Você olha para as coisas que estão diante de ti e você não tem mais medo. Porque você sabe em quem tem crido e sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou pensa, por causa do poder dele que opera em nós. O poder opera em nós. Então, se ele te chama para ser pastor, vai, que ele vai te capacitar.
Se Ele te chama para ser marido, vai que Ele vai te capacitar. Se Ele te chama para ser esposa, está na hora de casar, vai que Ele vai te capacitar. Se Ele te chama para ser um empresário, o que o Senhor te chamar para fazer, você não vai temer, porque você não estará sozinho. Ele enviou o Espírito Santo para te assistir, para te capacitar, e você vai olhar: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque Ele colocará a pedra de remate. Pedra de remate é a pedra final, arremate, finalização. Você vai colocar profeticamente, pela fé, a pedra de remate, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Amém? O Espírito de poder, a graça de Deus, o Espírito da graça e de súplica, novamente, vamos lá. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Amém? Então, você tem as mãos capacitadas e ungidas pelo Senhor. Você tem as mãos adestradas pela batalha, porque as mãos são ungidas pelo Senhor. É o Senhor que vai fazer a obra através de você. E você vai olhar para os desafios como Zorobabel e dizer: quem és tu, ó grande monte? Diante do Senhor que está comigo. A casa de Davi será como Deus, e o menor naquele dia será como Davi. Amém? Essa é a unção que Deus tem para você. Nós vamos ficar por aqui, vamos continuar quarta-feira que vem, mas que você guarde isso. É o Senhor que vai te dar a visão, o sonho, a revelação. E é o Senhor que vai te capacitar, e junto com você, Ele vai fazer a obra. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ele vai fazer com você. Essa é a promessa. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele não fez sozinho, Ele fez no Senhor. Assim como Ele é, nós somos dessa terra. Você não está sozinho, você vai fazer na força do Senhor. Amém? Através do Espírito Santo. Eu quero convidar você a fechar os olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, que esta revelação esteja muito clara, Senhor. Muito, Senhor, gravada no nosso coração, de que nós não atuamos mais sozinhos. Nós não temos que apresentar algo para Ti. Nós nos apresentamos para Ti. E o Senhor, meu Pai, nos salvou, nos lavou. Pela graça somos salvos. E agora o Senhor nos enche com Teu Espírito, para que aquilo que o Senhor tem para nós fazermos antes da fundação do mundo, as obras que o Senhor tem preparado para que andássemos nelas, as pessoas vão glorificar a Ti, as obras serão manifestas em Ti, porque feitas em Ti, porque Tu é quem operas o querer, como realizar, segundo a Tua boa vontade. Ó Deus, é a Tua palavra, é a Tua revelação, é glorificar o Teu nome pelas obras, são manifestas em Ti, e é Tu que operas o querer, como realizar, segundo a Tua boa vontade. E Jesus foi o que fez, realizou o que realizou, porque Tu eras com Ele. E como Ele é, nós também somos nessa terra, nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito, Senhor. Como Jesus, da concepção, a Sua ascensão, o Espírito Santo estava com Ele. Deus, nós precisamos entender, ó Deus, essa profundidade, essa promessa maravilhosa. Nós precisamos nos alimentar da árvore da vida. Nós precisamos comer e beber do Teu Espírito. Nós precisamos comer e beber da Tua presença. Nós não queremos andar sozinhos. Nós não queremos fazer nada por conta própria, por vontade própria, por força própria. Declaramos, Senhor, que não queremos isso. Declaramos, Senhor, que é maldito o homem que confia no homem e faz a carne mortal o seu braço. Bem-aventurado o homem e a mulher que confiam em Ti, que descansam em Ti, que esperam em Ti, Senhor. Aleluia! Eu quero convidá-los a ficarmos em pé, queridos. Vamos ficar em pé nesse momento. Por favor, vamos ficar em pé. Aleluia. Eu quero convidar todos vocês a levantarmos as mãos. Salmo 134, versículo 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos pelo Teu Espírito Santo. Nós te bendizemos pela realidade do Espírito Santo que coloca em nós sementes, coloca em nós sonhos, visões. Aleluia, meu Pai.
palavra profética o Senhor tem para nós, Senhor, obras a realizar. E esse mesmo Espírito que imputa, que coloca em nós essas sementes excelentes, é o mesmo Espírito que nos assiste, Senhor. Ele nos assiste na nossa fraqueza, Ele nos assiste nos guiando, Ele nos assiste nos inspirando, Ele nos assiste nos animando, nos fortalecendo. Aleluia, como foi contigo, meu Pai, como o Espírito Santo estava contigo, que Ele esteja conosco todo dia, todo o tempo. Aleluia, que nós, Senhor, como Zorobabel, não fiquemos, Senhor, impressionados nem assustados diante da grandeza da obra que o Senhor tem para nós, mas que nós estejamos crendo, graça sobre graça, e é o Teu Espírito que faz a obra em nós e através de nós. Aleluia, a Tua graça, Senhor. Não nós, mas a Tua graça em nós, o Espírito da graça. Senhor, a continuação de Zacarias 12, o Espírito de graça e de súplica. Senhor, a Tua palavra diz, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com línguas estranhas, Romanos 8:26. Senhor, aqueles que já conhecem esse dom maravilhoso de suplicar em língua estranha, de fazer a oração, Pai, até a oração, Senhor, até a oração o Senhor quer fazer por nós. Aleluia! É até a oração o Senhor faz por nós, quando nós oramos em línguas, é o Teu Espírito que ora em nós, por nós, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. O Teu Espírito ora para nós como oramos em línguas, Senhor. Então, Senhor, o Senhor é maravilhoso, a Tua graça é maravilhosa, a Tua obra é maravilhosa em nossa vida. Muito obrigado por todos que estão aqui, que já receberam o Espírito da graça, o Espírito de súplica, e hoje nós podemos orar, ó Deus, pelo Teu Espírito, no Teu Espírito, meu Pai. E, ó Deus, fazer a intercessão que Tu amas, a intercessão, Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito ora por nós. Aleluia, a oração, meu Pai. Cremos que a oração perfeita, Senhor, é a oração do Espírito Santo através dos nossos lábios. E aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não oram, ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, que simplesmente, meu Pai, como eles creram em Ti, Jesus, e foram salvos, eles creiam em Ti, Senhor, e recebam o batismo do Espírito Santo. Ó Deus, derrama, ó Deus, uma unção, meu Pai, ó Deus de graça, e que as pessoas creiam que é por causa do Teu amor, é por causa da Tua misericórdia que nós recebemos os dons, o dom da salvação. Pela graça sois salvas mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, e a Tua palavra diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia, e falarão em outras línguas. Para que aprendamos que o Espírito de graça é o Espírito de súplica. Aleluia, glória a Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu clamo pela renovação, pelo óleo novo, pelo óleo fresco, meu Pai. Pelas pessoas que estão aqui, que não acreditavam ainda que o Senhor pode dar um sonho, dar uma visão, dar, Senhor, ó Deus, uma visão profética de algo que o Senhor tem para realizar através da vida de cada um que está aqui, Senhor. O Senhor tem preparado desde a fundação dos séculos. No dia da nossa salvação, nós nos colocamos, Senhor, na posição de recebermos a revelação da obra que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, que o Teu povo creia, e que o Teu povo, Senhor, também creia, que aquele que chama para fazer a obra é o que capacita, é o que faz através de nós. Que nós recebamos a unção de Zorobabel, a unção, Senhor, de que aquele que chama é o que capacita e é o que faz através de nós. E aqueles que estão aqui, Senhor, creiam nisso, meu Pai. Estejam cada dia mais abertos para receberem o sonho, a visão, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para realizarmos, Senhor. Seja o ministério, seja o chamado, seja o dom, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu, para que cada um de nós vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. Oh, aleluia. E aqueles, Senhor, aquelas que estão aqui nessa noite, que vieram, Senhor, com o coração aberto, que vieram, Senhor, com esperança, na expectativa de receberem o batismo do Espírito Santo. Derrama, Senhor, essa fé no coração agora. O mesmo sentimento que eles tiveram no dia que Te aceitaram, que Te receberam no coração, que Te aceitaram como Senhor e Salvador e foram perdoados, sentiram o Teu amor, que agora eles sintam que o mesmo Deus de graça
é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. O mesmo Jesus que salvou é o mesmo Jesus que vai batizar com o Espírito Santo, encher com o Espírito Santo. Nós queremos convidar você que ainda não fala em outras línguas a vir aqui na frente. Aleluia. Olha só. Aleluia. Deixa eu só dar um testemunho de que, como aconteceu conosco, né? Comigo e com o Bispo Bita. As pessoas falavam em línguas e a primeira vez que eu fui na igreja eu me assustei e fiquei apavorada, né? Mas depois eu disse, eu quero. E se é de Deus, eu quero, né? E o bispo achava que já estava batizado porque ele falava em inglês. Ele achava que só porque ele falava inglês ele estava batizado, né? E eu assim, meu Deus, eu tenho que procurar falar inglês, né? Porque eu não sou batizado. Aí, a gente foi numa igreja, num campeonato, e pediram, quem não é batizado, vem aqui na frente e tal. Fui lá na frente. Então, saí falando em línguas, meu Deus, falei em línguas a noite inteirinha. E ele ali falando inglês, achando altos Espírito Santo. Aí, depois disso, passou um tempinho, um homem ministrou na vida dele, né? E ele foi batizado naquela noite. E daí ele me ligou, já falando em línguas. E eu, os dois falando em línguas. A noite inteira nós dois ali conversando em línguas, né? Conversando em línguas. Aí, e o que a gente viu nesse tempo todo? Que basta buscar. O Espírito está à disposição. Às vezes não é naquele momento ali na igreja. Às vezes é chegando em casa, tomando banho. Eu já vi 1000 testemunhos de inúmeras situações inusitadas que Deus vem e o Espírito Santo toma conta mesmo no ônibus, sei lá, tantas coisas, né? Eu olhei o Ademir, né, Ademir? O dia que o Ademir foi batizado, nós estávamos lá no hotel que ele trabalhava e era do pai do bispo. E nós estávamos morando lá, né? Estávamos morando lá. Morando uma época que eu era estava grávida. 10h30 da noite, o Ademir falou, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A essa hora, 10h30 da noite, eu disse, ai meu Deus. Fomos pro restaurante do hotel, começamos a orar, madrugada dentro, Ademir. Daí, vinham as pessoas, o que está acontecendo no quarto do Ademir? Ele está berrando demais. Eu ia lá e dizia, Ademir, para de gritar, Ademir. Está espantando os hóspedes. E ele, mas ele berrava. Pensa numa pessoa que berrava. Era ele. Então, assim, são em situações, às vezes a gente fica meio triste. Ai, será só comigo que ainda não rolou, que não aconteceu? Mas não é assim, não. Deus vai lá e na hora certa, Ele batiza com o seu Espírito. Amém? Busque. Uma coisa que eu não fiz foi deixar de buscar. Eu fui até o final. Se me diziam assim, vem aqui, 300 vezes eu ia. Vai, porque tu vai receber. 300 vezes eu ia. Até que uma hora foi a minha vez. Então, vai chegar a tua vez. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Vamos voltar para os nossos lugares. 9h30.